Fala galera, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Xander Ruse e esse é mais um tutorial de Blender. Espero que gostem. Então galera, eu vou explicar pra vocês as etapas que a gente vai seguir nesse vídeo, como que a gente faz pra traquear, né? Depois que a gente traquear, a gente vai aplicar esses dados de tracking na 3D View, num objeto. No objeto específico, vocês vão ter esse objeto, ele chama Face, vai estar no link na descrição do vídeo. Depois que a gente aplicar o tracking nesse objeto, a gente vai alinhar o objeto. Depois a gente vai tirar esses trackers, né, que é o que a gente marcou no rosto dela de referência para poder traquear. Então a gente vai limpar, deixar a pele dela limpa. Depois disso a gente vai remover o verde do chroma. Então essa parte também vai ter duas etapas, vão ser dois skins e eu vou explicar como que faz. E depois disso a gente vai começar a compor todos os elementos juntos. Então eu vou explicar direitinho para vocês. Vamos lá? Essa é a cena inicial do Blender. O nosso vídeo está em 1280 por 720. Vamos colocar aqui em 100%. Anti-alias no 16. Frame rate 29.97. Colocar 16 bits. Sem compressão. Beleza. Vamos deletar o cubo e a luz. Tá. Agora a gente vai lá para o Motion Tracking, a aba de Motion Tracking. Aqui a gente vai carregar o nosso vídeo. Com o mouse na área do vídeo, a gente vai apertar P, de Prefetch. Que aí ele vai carregar o vídeo, ele vai rodar tranquilamente, tá vendo? Sem agarrar. Aqui em cima a gente não precisa da timeline, já que ela tá aqui embaixo. Então, vamos colocar o Dope Sheet aqui, que isso vai ajudar na hora de fazer as máscaras. Agora, eu acho que as configurações padrões de tracking vão funcionar para o nosso caso. Então, o primeiro passo é vir aqui em Object. A gente não vai traquear a câmera, a gente vai traquear um objeto. Então, vamos criar um objeto para aplicar esse dado de tracking. Agora a gente só Ctrl, clica e começa a traquear. Na verdade, eu quero usar a partir do frame 40 em diante. Então, vamos lá. Ctrl, clica e aperta o playzinho para traquear. Ele traqueou. Volta para o frame 40, seleciona outro e track. Ele parou. Tá vendo? Então a gente tem que mostrar para ele aonde esse ponto de tracking continua, esse marker. Então a gente volta um frame, move um pouquinho aqui e dá play. Tá vendo? Ele continua traqueando. Seleciona. Beleza. Ctrl clica. Track backwards. Ele também parou. Vou mostrar pra ele aqui. Volta um frame. Posiciona um pouquinho melhor. Beleza, ele traqueou até o final. Ctrl clica. Traqueia. Ctrl clica. Traqueia. Beleza, Ctrl clica. Ele parou. Volta um frame. Reposiciona. Continua traqueando. Ctrl clica. Traqueia. Beleza. Agora a gente tem que dar o Solve, né? Solve Object. Para a gente fazer isso, a gente tem que configurar mais ou menos qual câmera que a gente usou. Eu usei uma T3i, né, 600D. Eu não vou mexer muito nos parâmetros aqui, até porque nessa versão do Blender nem tem mais a T3i aqui, né? Mas não tem problema. A única coisa que eu vou mudar é a lente. Eu vou mudar para 35mm. Então a gente seleciona todos, vem aqui no painel Solve, tem o Keyframe A e Keyframe B. O que é isso? Ele pede para você mostrar para ele qual área do vídeo que
que o objeto se move mais, né? Que tem mais perspectiva, mais diferença de perspectiva entre um ponto e outro. Então, nesse caso, eu acho que é do 80 ao 130, mais ou menos. Que é quando ela move mais a cabeça. Então, agora só Solve Object Motion. 0.6. Tá ótimo. Abaixo de 0 tá ótimo. Até 1, assim, dá pra sair, dependendo, né? O ideal é não ter ter o mínimo que dissolve error, mas tá ótimo. Para propósitos de tutorial tá muito bom. Agora que a gente já deu solve, vamos lá para o nosso default. Sempre lembra de salvar o arquivo, tá, gente? Vamos colocar o nosso vídeo aqui de fundo na 3D View. Acho que eu tenho que ligar o Screencast de novo aqui. Tá, beleza. A maneira que isso funciona é... A gente tem que aplicar o constraints de Solve Camera na câmera. Não sei porquê, mas mesmo que a gente só esteja traqueando o objeto, a gente tem que aplicar isso na câmera também. Então, seleciona a câmera, Camera Solver. Beleza. Se a gente criar um cubo, por exemplo, colocar ele aqui na posição, e aplicar o Object Solver, é só a gente selecionar o objeto, a câmera. Esse objeto não é o cubo que a gente criou, é o objeto que a gente traqueou lá na aba de tracking. Então ele sumiu. Ele sempre sai do eixo, eu não sei explicar direito porquê. Eu sei que é só a gente reposicionar aqui que depois dá certo. Se a gente der play, olha, dá pra ver que ele segue direitinho. Não pula nem nada. Então, vamos deletar. O objeto que eu usei para aplicar a textura, né, para depois usar no Compositor, foi uma modelagem muito básica, não foi nada detalhado. Eu não fiz uma modelagem perfeita do rosto, da cabeça da atriz, que seria o certo, mas no caso eu só queria colocar a textura mais ou menos na área da testa, do rosto, do queixo, do nariz. Então eu fiz uma modelagem bem básica. Esse objeto vocês também vão ter no arquivo que vocês vão baixar, tá? No link da descrição. Então eu vou importar esse objeto. Beleza, tem vários aqui, é porque na hora de exportar eu esqueci de marcar Export Selected. Mas não tem problema. Vou mover esse aqui, tá vendo? Ó, o objeto ele é bem básico. É só para quando a gente aplicar uma textura e o objeto mover, ele dá a impressão de perspectiva que um rosto tem, né? Não ficar chapado no eixo Y. Então vamos mover, eu vou mover esse objeto para alguma camada porque eu não vou usar. Esse cubo aqui também eu vou deletar. Vocês podem ver que tem mais de um aqui. Tem 4 na verdade. É porque eu usei 4 texturas diferentes para eu ter mais controle na hora de compor. Mas eu vou deletar. Deixar só um por enquanto. Esse aqui. Vocês podem ver que ele não está seguindo. Porque eu acabei de importar. Então vamos aplicar o... na verdade vamos... Object Transform Origin to Geometry. Para mover o ponto de origem dele para perto do objeto. E agora vamos aplicar o Object Solver. Beleza, vamos mover aqui para perto. Eu sei que esse ponto de tracking aqui é o do nariz, então vamos tentar igualar um pouquinho, né, a posição, mais ou menos aqui. Move para a câmera. Vamos escalar. Eu acho que o rosto dela estava um pouco mais inclinado. Deixa eu ver. Ah, tá. O que acontece? A gente não selecionou aqui o objeto de tracking e a câmera. Só a gente reposicionar ele de novo. Ele foi até bem para longe agora.
Tá vendo? Ele segue direitinho o rosto dela. Beleza. Então, como que a gente usa esse objeto? A gente aplica uma textura nele com transparência e depois na hora de compor, a gente coloca essa textura renderizada, né, por cima da filmagem. Então, eu vou mostrar basicamente aqui, né, bem simples, bem superficialmente, né, como que mapeia esse objeto para você aplicar uma textura. Então, a maneira que você faz é você seleciona o objeto, vem aqui na aba de UV Editing, vai lá para o objeto, aperta Tab, depois A para selecionar tudo, depois U para abrir o menu de UV Mapping. Aí, nesse caso, o Unwrap funciona tranquilamente. Então, eu não vou fazer porque eu já usei a maneira que ele está mapeada para fazer as minhas texturas. Então, ele vai perder. Você clica em Unwrap, ele vai ficar mais ou menos assim. Depois, se você quiser, você pode ajustar aqui posição, tamanho. Beleza. Depois você vem em UV, Export, UV Layout. Aqui eu coloquei 2000 por 2000 e a opacidade dele eu coloquei 0.05. Depois a gente exporta isso. Eu não vou fazer porque eu já fiz. Para textura, o que a gente faz? Eu não vou fazer, mas vou mostrar como eu fiz. A gente cria um material aqui no maisinho. Sempre renomeia bem, né? Renomeia certinho, para depois não ter problema. A gente pode marcar shadeless, porque nesse caso eu não precisei realmente da iluminação do Blender, porque eu já fiz tudo na textura. Então, shadeless, depois a gente cria uma textura, né? Então aqui vai ter um maisinho, se a gente clica, ó, New, depois escolhe Image Texture, depois Open, escolhe a textura. Nesse caso aqui já está aplicado. Depois ele vai estar provavelmente em Generated, a gente só tem que marcar o UV, né? Marca o Use Alpha. Depois aqui embaixo a gente marca o Alpha, mas não mexe em nada. Volta lá no material, liga o Transparency e joga o Alpha para 0. Por quê? Para mostrar para ele que o Alpha que vier da textura a gente quer que esteja em 0. Beleza. Então se a gente voltar para a câmera e renderizar, tá vendo? Ele aparece ali. A textura aparece ali. Como que eu fiz essa textura? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. A textura eu fiz com um programa chamado Krita. Ele é gratuito também. Ele é muito bom, né? Ele é como o Photoshop. E basicamente a gente importa o nosso UV, nossa referência UV, e depois vai texturizando igual eu faria no Photoshop ou em algum outro programa. As outras texturas eu criei no Inkscape da mesma maneira. O Inkscape também é outro programa gratuito de produção de vetor, né? Depois a gente exporta só a textura em PNG ou em algum outro formato que porte transparência. E depois no Blender a gente importa essa textura. O que a gente fez até agora aqui na 3D View, a gente vai usar mais pro final desse tutorial, que vai ser na parte de composição, tá? A gente vai renderizar isso aqui, levar lá pro Compositor e lá que a mágica vai acontecer. Mas agora, o nosso próximo passo é remover os markers. São esses pontinhos, né? Esses pontinhos no rosto da atriz que foram usados para a gente traquear. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa criar uma máscara para cada um desses pontos, aqui no Blender mesmo. Então, aqui a gente está no modo de tracking, então a gente vai mudar para o modo mask. Sempre lembra de salvar, tá? Para criar a máscara, mesma coisa, Ctrl clica e arrasta, tá vendo? Ctrl clique e arrasta, Ctrl clique e arrasta. A gente não vai fechar a máscara ainda, deixa assim. Vamos tentar fazer um U embaixo de todos os markers, tá? Vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Então eu vou fazer e provavelmente eu vou acelerar o vídeo para vocês não terem que ficar assistindo. Beleza. Agora que a gente criou esse U, né? Várias máscaras
embaixo dos trackers, a gente vai clicar A para selecionar todos, Alt C para fechar todos ao mesmo tempo, depois clicar V e Alto, que ele vai arredondar as máscaras. Agora a gente ajusta, né, a área que cada um pega. Só você clicar no pontinho preto e depois G para mover. Beleza, depois que a gente ajustou a área de cada um, a gente tem que linkar cada máscara ao seu respectivo ponto de tracking. Como que a gente faz isso? Seleciona um pontinho da máscara, Ctrl L para selecionar todos relativos à mesma máscara. Depois dá um zoom, seleciona o ponto de tracking e Ctrl P. Ele saiu ali, mas se a gente mexer a timeline aqui, ele volta. Então, a mesma coisa. Clica A para desselecionar, depois Tab. Se você clicar Tab, olha, você muda de tracking para mask. Ó. Então, aqui a gente deseleciona o ponto, volta para mask, seleciona, Ctrl L, depois seleciona o ponto de tracking, Ctrl P. Dá pra gente ver aqui, olha, quando a gente clica Ctrl P, que essa máscara está sendo ligada ao object, que é o objeto que a gente usou para traquear, nesse track aqui, entendeu? Nesse ponto de track. Então, antes não tem nada, tá vendo? Mas quando você traqueia, ele aparece ali. Quando você liga no tracking, aparece ali. Então, Tab, deseleciona, seleciona o vértice, Ctrl L, seleciona o ponto de tracking, Ctrl P, e faz isso com todos. Eu vou acelerar também essa parte para vocês não terem que ficar assistindo. Beleza, agora as máscaras já estão seguindo os respectivos trackings. Agora a gente vai pro Compositor para começar a tratar dessa limpeza na pele dela. Aqui no Compositor, a gente vai clicar em Use Nodes. Mas a gente não vai usar uma Render Layer. A gente vai clicar em Shift A, Input, Move Clip. E seleciona, já está até selecionado o nosso Move Clip. Na verdade, não vamos por aqui não. Vamos selecionar, vamos Input Image, porque a gente pode selecionar os frames exatos que a gente quer. Então, a gente vem Open. Beleza, depois que a gente seleciona, tá vendo? Ele mostra quantos frames tem. Na verdade, a gente tem que mostrar quantos frames tem. São 250 frames. Offset 0. Start frame 1. Beleza. Na verdade, a gente quer que comece no frame 40. Então, Start 40. Vamos linkar aqui no Composite. Se a gente renderizar, aparece. Agora, a gente vai clicar Shift A, Input, Mask, seleciona a nossa máscara. E se a gente clicar aqui no Backdrop para aparecer aqui no fundo e Ctrl Shift clicar na máscara, tá vendo? A gente tem todos aqueles pontinhos e eles estão linkados certos nos seus trackings. Então, a gente vai usar isso para gerar um alpha nesse vídeo. Então, a gente vai clicar em Shift A de novo, ir lá em Converter, Set Alpha, colocar aqui, e usar essa máscara para ser o nosso alpha. Então, se a gente Ctrl Shift clicar, olha o que aparece. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer que cada pontinho de track vire um buraquinho, né? Seja um buraco com 0 de opacidade. Então, a gente pode vir em Color, Invert, e colocar aqui no Mask, tá vendo? Agora é um buraquinho para cada um. Depois disso, a gente vai usar um outro node que ajuda a preencher isso, que é você vai em Filter, in Paint, coloca aqui, Ctrl Shift clica também. Se você aumentar esse in Paint, tá vendo? Ele dá alguns artefatos quando o tracking é muito grande, o ponto de tracking, tá vendo? Olha como tá aparecendo aqui. Então, eu vou usar
vou tentar driblar isso de outra maneira, né? Vamos mudar de frame aqui. Fazer um render. Ah, tá. Eles não estão batendo. Vamos ver se a gente usar um movie clip em vez de image, se ele funciona. Vamos lá. Input, movie clip. Já temos o nosso movie clip aqui. Sim, beleza. Vamos usar dessa maneira então. Deleta esse image. Então, se vocês quiserem ver a diferença, é só, olha, Ctrl, clica aqui. Tá vendo? Ela é cheia de markers. Depois Ctrl, clica aqui no Inpaint. Tá vendo? Mas mesmo assim, ele dá alguns artefatos. Tá vendo? Aqui, aqui. Vou mostrar aqui melhor. Tá vendo? Como que a gente vai fazer? Vamos duplicar esse set alpha. Pegar aqui o input de novo. Só que agora sem o invert. Olha o que a gente tem aqueles buraquinhos, né? Só que a gente não quer essa saída aqui. A gente quer essa saída aqui. Tá vendo? Que já é limpo. Já é a pele dela limpa. No mesmo ponto dos markers. Só que limpo. Para que a gente quer isso? A gente vai borrar um pouco esses pontos, né? Porque, tá vendo? Eles estão com um erro, eles encontram os pixels aqui no centro e acaba dando esse errinho. Então, a gente vem em Filter, Blur, aplica aqui, vamos borrar alguns, sei lá, 20. Já melhora bastante. E agora a gente cria um Alpha Over, coloca aqui. Esse Alpha Over é o quê? É uma camada acima, vai ter uma camada acima desse com Alpha. Então, coloca e leva o final desse blur aqui, né, a saída dele, ali pra cima. Ele ficou todo estranho, né? Então, se a gente converter o pré-multiplied, ele resolve. Convert pré-multiplied. Então, olha só. Para você ver a diferença, esse é com os markers e esse sem os markers. Tá vendo? É uma coisa muito simples de fazer e ajuda muito, né? Então, vamos selecionar todos esses e clicar Ctrl G. Agora, se a gente apertar Tab, a gente entra nesse grupo para editar ele separadamente. Vamos chamar esse grupo de Chroma limpo. Então, a gente sabe que ainda tem o Chroma, né? Ainda tem o fundo verde, mas que ele já está limpo, né? Agora, a gente pode começar a cuidar do chroma key em si. Então, o node que a gente vai usar é o keying. Então, a gente vem em Color, Matte Keying. E a gente aplica o keying aqui. Na verdade, ele tem que ir para o Compositor, né? Nada acontece porque a gente não selecionou nenhuma cor ainda. Então, ele está tirando o branco, tá vendo? Então, clica na corzinha, clica nesse conta-gotas, seleciona Ctrl e vai passando o conta-gotas no verde para ele pegar uma média desse verde. Beleza, tá vendo? Ele já até tirou, mas está com bastante artefato. Então a gente pode cuidar disso aqui, ó. A gente clica, seleciona Shift para vir devagarzinho e vai arrastando. Tá vendo? Ele vai melhorando, olha. A gente pode também aumentar aqui o nível, né, a claridade, o gama da cor. Beleza. Tá vendo? Ele ainda tá com bastante artefato, mas dá pra ver que aqui, olha, ele tá fazendo um trabalho até bom, né? A gente nem mexeu no Node ainda. Então, eu não vou explicar detalhadamente o que cada função faz, não. Mas é bem intuitivo. O pré-blur é um blur antes de entrar no filtro, né? Esse screen balance, provavelmente, não sei, algum tipo de extensão, né, desse chroma, do quanto ele interpreta o chroma, não sei. Dispel factor é o fator de dispel, que é até onde eu sei, é o tanto de verde que reflete na atriz na cena, né? Que não é o verde do fundo, mas é o que reflete na atriz. Então, se você regular esse dispel balance aqui, olha, diminuir, ele vai tirando o verde que refletiu na atriz na hora de filmar. Então, se a gente aumentar, ó, ela tem bastante verde ainda. Se a gente diminuir, ele tira a saturação desse verde, ele some com verde. Então,
basicamente ele já fez um ótimo trabalho, sem a gente mexer. Acho que o que a gente pode fazer, talvez é dar um blur de 2 pixels aqui. Pra não ficar esse edge tão forçado. E beleza. O que é o keying? Ele pega o que é verde e joga para preto, e o que não é verde e joga para branco. A gente pode ver isso se a gente Ctrl Shift e clicar no Node, a gente vê o matte, né? Que é esse preto no branco. Ele usa o branco para mostrar o que vai aparecer na cena e o preto para mostrar o que vai desaparecer da cena. Então, se a gente ajustar esse Clip Black e Clip White, a gente está ajustando a tolerância do que vai ser preto e do que vai ser branco. Então, se a gente... Esse Clip Black, tá vendo? Ele vai comendo um pouco do cabelo, olha. Então, não é muito bom usar. Mas esse keying vai ser usado mais para a parte mais geral, né? Tipo, o ombro, essa parte do cabelo aqui. Para a gente conseguir manter os detalhes de cabelo dessa parte aqui, eu vou criar um outro keying. E eu vou usar uma máscara que vai definir qual área vai ser de um keying e qual área vai ser do outro keying. Beleza? Então, vamos voltar lá para o Motion Tracking. Vamos criar uma nova máscara aqui embaixo. Como eu já tenho algumas, eu vou chamar essa de máscara 4. Então, a gente clica e arrasta, clica e arrasta. Rotaciona ela aqui. Clique e arrasta. Na verdade é Ctrl clique e arrasta, tá? Ctrl clique, arrasta. E Alt C para fechar. Agora a gente seleciona a máscara toda. Vem aqui em Mask, Switch Direction, que agora ela tá, o vetor tá para fora. E Shift clica e arrasta para criar o feathering, que é o borrão da extremidade da máscara. Agora a gente liga o Auto Key. Na verdade, seleciona a máscara toda primeiro e vamos ligá-la nesse tracking aqui. Ctrl P. Agora ela segue tracking. Então vamos lá, liga o Auto Key, seleciona a máscara inteira, G, Enter, para criar um keyframe. Tá vendo? Se a gente olhar aqui no Dope Sheet, ele vai estar assim, né? Mas se a gente clicar em Mask, ele mostra o que está acontecendo. Tá vendo máscara 4 aqui? Só tem um keyframe nele. Salva, volta para o Compositing, vamos duplicar esse keying, pegar essa entrada aqui, conectar novamente, e agora a gente vai criar um Mix Node e ligar o Matte dos dois nodes nesse Mix Node. Agora a gente vai trazer nossa máscara para cá, Input, Mask, seleciona a máscara 4. E essa máscara vai ser o fator. É assim que ela vai mostrar qual área que é de cada chroma, né? Cada keying, na verdade. Assim a gente Ctrl Shift clicar, a gente vai ver o que está acontecendo nesse node. Não está acontecendo nada demais ainda porque a gente ainda não mexeu no segundo node de keying. Vamos olhar aqui embaixo, tá? Esse key de baixo, ele vai controlar a parte que a máscara está deixando ser desse key. Então, se a gente mexer aqui no Screen Balance, vou aumentar, a gente pode ver que a única área que realmente muda é aqui em cima, porque é a área que a máscara abrange, tá vendo? Se eu jogar isso aqui pro Compositor, vocês vão entender. Essa é a área que a máscara abrange. Então, Ctrl Shift clica aqui, de novo. Tá vendo? Então, se eu mostrar para vocês só o matte desse key, tá vendo que ele tem muito detalhe até o final, mas aí não fica muito certo. Então, como a gente compôs dois keys, o matte composto desses dois keys dá esse resultado aqui. A gente só tem detalhe aqui em cima, entendeu? Como que a gente vai usar isso? A gente vai criar um converter set alpha e a gente vai pegar essa imagem aqui, que já está com o dispel certinho, já está sem verde, é a imagem que a gente quer, e colocar um pouco mais de detalhe nela, usando
o resultado desse mix. O resultado desse mix é o match dessa com essa, controlado por essa máscara. Então, beleza. Agora, esse é o resultado. Tá vendo? Se eu jogar isso aqui pro Composite, vocês vão ver que agora a gente tem mais detalhe de cabelo. Tudo bem que tá sobrando algumas coisas aqui, mas isso provavelmente foi por causa do chroma, que acabou fundindo muito porque a iluminação estava muito forte. Eu devia ter deixado a iluminação um pouco mais fraca quando eu filmei. Então a gente pode sempre mexer e vendo o resultado aqui, como vai ficar. Por enquanto tá legal. Então beleza, a gente praticamente tem um chroma pronto. Sempre salvar, tá? Vamos dar uma organizada melhor. Então, aqui nós temos a configuração dos skins. Então, mais uma vez, agora a gente vai agrupar esses aqui. Seleciona, Ctrl G. A gente pode editar aqui, tá? A hora que a gente quiser. E aperta Tab para sair. Agora, esse grupo, eu vou chamar de Alpha. Vou chamar de Alpha porque ele já tem a imagem limpa com o Alpha. Então, nós temos dois grupos. Esse é a limpeza do chroma, né? A limpeza, na verdade, da pele dela, onde tiramos os markers. E aqui a gente tirou o chroma. Agora a gente pode começar a composição em si. Então salva, vamos para nosso painel de full, onde tem aquele nosso mesh. Então, vou enquadrar melhor aqui. Esse mesh está com essa textura, aquela que eu mostrei para vocês no Krita. Então, vou mover a câmera aqui para essa camada de baixo, e aqui na de cima eu vou deixar só esse mesh. Então eu vou vir aqui no painel de layers, e eu vou nomear esse layer aqui como geral, onde vai ter tudo, não sei se eu devo usar. E eu vou criar um outro. Esse outro eu vou chamar de textura 1. Nesse layer textura 1 só vai ter esses dois, que é a câmera e ele. Que na verdade nem precisa pôr a câmera, porque a câmera é o que vai só renderizar. Mas caso a gente decida colocar alguma luz, a gente coloca nesse layer aqui. Voltando lá no Compositing, a gente vem Shift A, Input, e Render Layer. E a gente seleciona o Textura 1. Vamos criar agora um Color Alpha Over. Vamos pegar a imagem aqui. E esse aqui também. Vamos ver o resultado. Então vamos fazer um render e ver o que vai dar. Por que está aparecendo com fundo cinza? Porque a gente tem que vir aqui, olha, no Shading e marcar Transparent. Porque senão o fundo vai ser cinza. Tá vendo? Agora a gente dá pra ver que a textura aplicou direitinho. Parece que ela foi feita, realmente, né, pintada na pele dela. Tá indo direitinho, tá vendo? Para propósitos de tutorial, eu vou colocar só mais uma textura aqui, que é uma que eu fiz no Inkscape e eu vou mostrar pra vocês como que foi. Para colocar mais uma textura e em camadas diferentes pra gente ter controle aqui no Compositor, a gente volta lá no Default, né? Aperta 3 para ir para visão lateral, 5 para mudar para ortográfico, Shift D para a gente duplicar esse objeto, deixa ele só um pouquinho na frente do outro, e vamos renomear esse objeto como, sei lá, face 2. E vamos tirar esse 2 aqui para fazer um single user dessa textura. Então, textura 2. Só 2. E eu também não quero a mesma textura que eu usei aqui. Então, a textura que eu vou usar agora está nesse arquivo de Inkscape aqui. Tá vendo? Eu tenho o VW de referência aqui. E eu tenho várias texturas que eu usei no vídeo original. Essa é a base que eu usei para fazer as cicatrizes. Tem essa textura. Tem essa. E tem o frame que eu usei de referência. Então, essa textura estava numa camada diferente. Então foi um objeto com essa textura e numa camada diferente no Compositor, para a gente ter mais controle. Essa era outro objeto com outra camada diferente. E essa, outro objeto com outra camada diferente. Essa é aquela textura que ela brilha e ela
ela aparece e some de um modo radial, né? Eu só mudei a cor dela para azul e depois eu criei uma textura animada no Blender. Eu vou mostrar mais ou menos como se faz isso depois, mas eu vou mostrar bem rapidinho. A textura que eu vou usar agora é essa. Então, é só exportar, né? Aqui no Inkscape você desmarca o VW, arquivo, export bitmap, e seleciona a página, porque ele está em 2000 por 2000, né? Então ele tem que estar na mesma proporção quando você exportar. Escolhe o lugar onde você quer salvar e clica em exportar. Eu já tenho exportado, então eu só vou importá-la lá no Blender. De volta aqui no Blender, já estamos com o material 2 selecionado. Então aqui na textura eu vou desmarcar esse 2. Vou marcar aqui textura 2. Também vou desmarcar esse 3 aqui, tá? Então agora eu vou abrir a textura que eu quero. Que no caso é essa. Então se eu clicar Alt Z, dá pra ver as texturas que estão sendo usadas aqui. Então tem 2 meshes, tá vendo? Cada um com uma textura diferente. Legal, né? Então, eu vou selecionar esse segundo mesh, o que está com essa textura amarela. Vou clicar M e vou mover para a segunda camada. Agora eu vou lá para painel de Layers. Vou criar mais uma camada e vou chamar de textura 2. Lá no Compositing, eu vou criar um Color Mix. Vou desmarcar o backdrop aqui para ver se deixa um pouquinho mais rápido. Vou colocar aqui. E o que vai entrar nesse mix? Primeiro a gente vai mudar para Add, Input, outro Render Layer. E agora o que vai entrar aqui vai ser a nossa segunda textura. Então a gente coloca agora. Vamos ativar esse alpha aqui, para ele reconhecer o alpha. E clicar F12 para ele renderizar. Vamos ver o que acontece. Ah tá. Aqui olha, no painelzinho de Layers, no Textura 2, a gente tem que mostrar qual camada que vai ser usada no Textura 2. Então vai ser essa e essa. Aqui está a câmera e aqui está o nosso objeto. E aqui a gente tem que ativar também a camada desse objeto. Tá? Então essas 3 camadas vão estar ativas no render. Então vamos renderizar. Vamos mudar a ordem. Vamos fazer essa textura entrar por cima dele. Então, corta aqui. Ctrl, clique e arrasta. Ctrl, clique e arrasta. Vou trazer esse para cá. Vou ligar aqui. Se eu estiver indo muito rápido, vocês voltem o vídeo aí, porque ele já está ficando com uma duração até bem longa, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem também deixar uma mensagem para mim, que eu vou fazer o possível para responder. Beleza, agora dá pra ver que o amarelo está passando por baixo, da maneira que eu quero. Então, mesmo assim, ele ainda está muito chapado. Então a gente pode começar borrando os 2 pixels dele. Então, Filter, Blur. Dois no X, 2 no Y. E a gente pode... Vamos adicionar uma versão dele mesmo borrada. Então eu vou copiar esse add, colocar aqui. E também vou copiar esse blur. Eu vou borrar uns 15 pixels. Vou pegar esse input, colocar aqui. E vamos adicionar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se está fazendo muita diferença. Sim, está fazendo uma diferença. Uma diferençazinha, né? Talvez se a gente borrar um pouco mais aqui. Agora a gente pode aplicar um filtro de glare. Tá vendo? Ele já começa a dar um glow. Aumentar os streaks para 10 aqui. E desmarcar esse alpha aqui, porque ele está inibindo o efeito do glare. Tá vendo? Agora ele aparece bem melhor. Vou aumentar aqui os streaks. Beleza. Tá vendo? Tá passando um efeito muito legal. Então vamos ver a diferença do que a gente fez do começo até agora. Aqui está o nosso primeiro footage, aqui atrás. Ela toda cheia de markers. Então,
No final desse trabalho todo que a gente teve, a gente limpou esse footage e tirou os markers. Então aqui ele tá sem marker, tá vendo? Depois, a gente entrou e cuidou do chroma. Então no final desse trabalho, desse grupo, a gente conseguiu colocar um alpha legalzinho. Agora, a gente adicionou uma camada de textura em um objeto na 3D View. A gente criou uma camada aqui com a textura, colocou um alpha over e depois a gente criou outro objeto com outra textura e adicionou ele aqui. Tratou, colocou um glare, colocou um blur e agora assim que ele ficou. Então, no exemplo original que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tem essas partículas, né, no fundo e na frente dela. Nesse tutorial eu não vou mostrar como que faz essas partículas, mas eu vou só falar brevemente como que elas são feitas. São feitas também no Blender. Você cria um sistema de partícula, tira a gravidade, faz um plane mais ou menos abaixo da câmera, tira a gravidade e coloca uma força chamada turbulence. Depois, ela na configuração padrão já praticamente faz o movimento que as partículas estão fazendo aqui. Depois você cria um grupo de icospheres, umas 3 icospheres com um tom de amarelo mais ou menos diferente, né, um pouquinho de azul também. E na configuração das partículas você manda o render das partículas ser o grupo de icospheres. Depois, o resultado desse render você joga para o compositor, no mesmo arquivo de Blender, e aplica um efeito chamado defocus, que ele vai simular um depth of field, então ele vai ficar borradinho assim. Depois é só você renderizar como uma sequência em PNG e importar no seu arquivo principal de Blender e colocar um alpha over para ele ficar por baixo da atriz. E as partículas que forem ficar na frente, você coloca outro alpha over com essa sequência em PNG na frente. Aí vai dar esse resultado aqui. Beleza? Vou mostrar agora como que faz esse efeito desses riscos azuis na pele dela, animado. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas vou mostrar como foi feito. Então, primeiro vamos salvar nosso arquivo principal de Blender e vamos abrir um arquivo novo. Esse arquivo vai ter a resolução da textura usada naquele mesh, então vai ser 2000 por 2000 e a mesma taxa de frames. Deixa em RGBA, 16 bits, deleta o cubo, deleta a luz, 7 para ir para a visão de cima, 5 para ir para o ortográfico, Ctrl Alt 0 para mandar a câmera para essa posição, Shift A, cria um plano, vem aqui no material, cria um material preto, coloca shadeless, porque ele não precisa de shade nenhum, depois Shift A, Mesh Circle, Tab para entrar em Edit Mode, E para extrudar, S para escalar, depois sai do Tab. Agora, liga o Auto Key, escala ele, deixa ele bem pequenininho, depois mais ou menos no frame 20, escala até ele sair da tela. Depois vamos abrir aqui o Dope Sheet. E duplicar esses keyframes para essa animação acontecer. Deve ter alguma maneira de fazer isso mais prático, sem ser manualmente, né? Mas eu não sei fazer, então de qualquer forma não é tão demorado. E aí duplica até chegar no frame 250, que aí ele vai acontecer isso, olha. Beleza. Cria um material para esse circle, branco. Joga branco, intensity 100%, shadeless, e depois vamos pro compositing. Use nodes. Agora, de que isso vai servir? Isso vai servir como o alpha, né? Isso aqui vai ser uma sequência, uma animação que vai servir como alpha da nossa textura. Então vamos importar a textura, input, image. Essa textura. Só mostrar pra vocês. Essa textura aqui, tá? Agora a gente vai vir em Converter, Set Alpha. Eu quero que o alpha dessa textura seja a sequência que a gente acabou de animar. Então eu vou colocar aqui. Então se a gente nem precisa renderizar, tá vendo?
ele já cortou. Então esse vai ser o alvo. Só que tá muito chapado. Então a gente vem, filter, blur, borra uns 30 pixels XY e tá feito. Talvez uns 40. Beleza. Como que a gente vai usar isso? Você vem aqui no Output, seleciona PNG, RGBA, 16 bits, seleciona onde você quer salvar, clique em animação. Ele vai renderizar uma sequência em PNG com essa textura. Aonde que a gente vai usar isso? A gente abre o nosso arquivo principal de Blender, lá em Default, a gente duplica esse mesh mais uma vez, joga ele um pouquinho para frente, cria outra textura, e aqui a gente seleciona o que a gente renderizou, que acabou de renderizar, e marca, em vez de Single Image, marca Image Sequence. A diferença é que a configuração aqui é a mesma, ele só vai pedir para você mostrar quantos frames tem e em qual frame você quer que comece. Depois, onde você vai usar isso? Lá no Compositing você faz o mesmo processo da textura amarela. Você vai separar aqui uma camada para textura 3, então você vai criar uma camada, textura 3, depois você vai mostrar que a textura 3 vai ser a camada 3 e essa daqui, porque você vai mover aquele mesh para a camada 3 aqui embaixo. E depois você vai fazer o mesmo processo. Você pode até copiar esses nodes aqui para baixo ou para qualquer outro lugar. Você só vai marcar aqui o nome da camada certa, colocar outro node de Add aqui e importar o resultado dessa camada aqui e jogar isso para o Compositor, que vai dar o resultado. Mas como eu fiz rapidinho só para mostrar para vocês, então aqui não vai aparecer. Vamos agora criar um fundo para nossa composição. Vamos ver como é que está até agora. Nesse caso, eu não vou usar partícula, não vou usar nada, vou fazer um fundo chapado, só para não ficar incompleto. Mas vocês com o tempo, dá uma caprichada, cria um fundo no Krita, no Inkscape, ou até no GIMP, no Photoshop, e faz uma parada legal aí, tá? Então, vou pegar aqui um mix e pegar o mix, marca esse alpha aqui. Vamos ver uma cor aqui, mais ou menos. Pode ser isso. Depois, o que a gente pode fazer para dar uma caprichada vamos criar um outro blur e um outro color mix. Aqui a gente pode colocar em screen e a gente vai pegar esse resultado, ligar no blur, pegar o resultado antigo, jogar em um dos canais do screen e o resultado do blur nesse screen também, e jogar isso para o Composite. Tá estourado, né? Vamos jogar para Add para não dar nenhum artefato. E agora vamos borrar uns 200 pixels em X e uns 10 pixels em Y. Por quê? Ele vai criar, tá vendo, esse flare. Então acho que dá para borrar até mais, 300. Tá até meio fantasmagórico, né? Mas isso é para ajudar a mesclar. E a gente diminui o fator. Tá vendo? Ele dá esse glow. A gente pode até borrar mais se quiser. Vai ficar uma coisa bem estilizada. Tá vendo? Então ele ajuda a mesclar tudo. Uma última coisa que a gente pode fazer é aplicar alguma coisa de distorção de câmera. Então em Filter vem... Não é Distort. Lens Distortion. Entra aqui. Talvez ponto 5. Não, marca Projector. Nesse caso a gente não vai notar muita diferença desse Dispersion, a não ser que a gente aumente bastante. Porque esse Dispersion, ele dispersa um pouco o RGBA da imagem. Ele desloca um pouco eles de lugar, então dá um efeito legalzinho.
Aqui já dá até pra começar a ver. Se aumentar um pouco mais, o ruim é que ele é uma coisa que você tem que usar com cautela, senão ele fica exagerado. Mas aqui até que ele ficou razoável. Então eu vou renderizar o nosso resultado final pra gente ver como ficou. Mas com o tempo vocês podem colocar mais efeito, colocar mais camada, igual eu fiz no exemplo original, fazer algumas partículas no fundo, na frente, dá pra caprichar legal. Bom galera, esse é o resultado do nosso tutorial de hoje. Espero que tenha sido informativo, que tenha ajudado vocês. Bom, se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal, que tem mais tutorial legal pra sair. Compartilhe com seus amigos. E bom, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado.